bastante alegria, acho que o convite de poder fazer esse diálogo com você, falar um pouco sobre o seu percurso, sua trajetória. E vamos começar pelas formalidades. O Tami Ayushi foi designado como homem, prescrição a qual se identifica, porém não de forma binária. Nasceu no Marrocos e tem morado como estrangeiro íntimo em vários países: França, Inglaterra, Espanha, Brasil e Argentina. Se obcecou em atravessar fronteiras linguísticas sem ser parado nas aduanas e cultivar várias cumplicidades afetivas e intelectuais. Tentou resolver a sua extimidade escrevendo artigos e livros supostamente muito sérios. É psicanalista, só 12 das seus e suas analisandos e analisandas, e desenvolve atualmente a sua pesquisa e ensino sobre epistemologia psicanalítica, teoria política, estudos queer, estudos pós-coloniais e decoloniais, e estudos críticos da raça, da branquitude na Universidade Paris-Cité. No Brasil, ele publicou Psicanálise e Homossexualidades, Teoria Clínica Biopolítica, pela editora CRV, em 2015. Também publicou Psicanálise e Hibridez, Gênero, Colonialidade, Subjetivações, pela editora Caligrafia. E agora publica A Raça no Divã, pela editora Devires e pela editora N-1, que vai ser lançado logo menos. Muito obrigada pela oportunidade desse diálogo, Tami. Bastante difícil fazer perguntas para alguém com um percurso tão interessante, extenso, diverso. Mas, se é que tem um começo, eu gostaria talvez de pensar que talvez nos diálogos que te trouxeram até esse momento. E aí, a primeira coisa que me vem é querer saber um pouco dessa tua trajetória, né? Você tem um percurso sólido, consistente, de uma intelectualidade diversa. Você começa no campo das letras, né? No campo da linguagem. Tem um percurso muito interessante de estudos da linguagem, que tem bastante articulação com a psicanálise. Sua formação na escola superior é, em alguma medida, esse encontro com a linguagem, pensando aí o encontro dessa relação entre o árabe e o francês, entre as outras línguas que você já, de alguma forma, domina, né, na sua formação em língua inglesa. E como é que você chega na psicanálise? Como você, né, com tantas graduações, mestrados, doutorado, pós-graduação, como você chegou na psicanálise? Como foi essa passagem dos estudos das línguas, da linguagem, até chegar propriamente à psicanálise e à clínica? Tá. Então, muito obrigado, Priscila. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado ao Instituto Geral por me ter convidado aqui. E, então, acho que vou responder de duas formas. Chegada pessoal, vamos dizer, íntima, e chegada mais acadêmica à psicanálise, ainda que ambas coisas sejam vinculadas, obviamente, mas eu cheguei à psicanálise de forma pessoal quando comecei me analisando. Comecei já com uma psicanalista no Marrocos, onde morava. Eu nasci e cresci no Marrocos e fiquei lá até os 18 anos. Comecei a me analisar com 16 anos lá. E continuei. Quando cheguei na França com 18 anos, também continuei com vários psicanalistas também. Então, sempre estava com esse questionamento, esse interesse pela psicanálise e também, vamos dizer, uma forma de necessidade pessoal também. Ou seja, eu precisava de falar com um ou uma psicanalista, de falar de coisas pessoais, Acho que a psicanálise nesse sentido me ajudou muito. Por isso que fico agarrado à psicanálise de certa forma, ainda que, para ser sincero, dou várias desbundadas na psicanálise maioritária. Isso, então, de forma mais íntima. E de forma mais acadêmica, como você disse, eu comecei com estudos de literatura,
e filosofia. Logo depois entrei na École Normale Supérieure e lá, fiz graduação, mestrado em literatura inglesa, em filosofia. E quando cheguei no mestrado em filosofia, trabalhava sobre Merleau-Ponty e a psicanálise. E resolvi fazer o meu doutorado sobre precisamente as relações entre a fenomenologia da afetividade de Merleau-Ponty e a metapsicologia do afeto de Freud. Então fiz o doutorado lá sobre esse tema e retomei, ao mesmo tempo que estava fazendo o doutorado, retomei estudos de formação em psicologia, de graduação em psicologia, para ter uma formação também. E, obviamente, o que não disse antes é que já durante as minhas análises pessoais também participei de formações em escolas de psicanálise. Então, bom, acho que, de certa forma, a psicanálise sempre foi presente, desde que era adolescente, e presente com, vamos dizer, com uma experiência pessoal e também academicamente dentro de, vamos dizer, um âmbito muito formal, muito idealizado, muito acadêmico, muito engessado, muito francês. E demorei para, sobretudo como jovem estudante, no meu mestrado, no meu doutorado, demorei para pegar um pouco de distância com isso e ver, ou seja, ver a crueldade do ideal lá, a dimensão bastante sádica na qual a psicanálise estava sendo transmitida na universidade, com uma idealização total da posição do analista, e deixo no masculino, do analista, com uma idealização total daquilo que devia ser uma relação analítica, e com uma fetichização total também dos autores e autoras da psicanálise, como se fosse uma palavra divina, palavra de Deus. Mas é palavra de deuses, no plural e no feminino. Então é isso. Bom, então a minha relação com a psicanálise é uma relação de engajamento pessoal, obviamente, nas minhas análises, de engajamento pessoal na minha prática clínica e também de muita irreverência no que diz respeito a uma teorização engessada da psicanálise. Você tem alguns artigos e um tanto da sua pesquisa, como você disse, né? Nessa relação entre a fenomenologia e propriamente a psicanálise, mas queria, acho que talvez te escutar um pouco dessa sua particularidade do domínio de várias línguas e de como você também, em alguma medida, vai possibilitando essa escuta das fronteiras, né? Fronteira como essa relação que marca, talvez, borda, limite, mas também diz respeito a algumas marcas, algumas relações que na sua escuta clínica também tem alguns artigos, alguns traduzidos, né? Mas enfim, que você aborda bastante a questão da linguagem na psicanálise. Acho que isso tem bastante que ver com o seu percurso lá atrás da sua formação, mas também com alguma coisa alguma particularidade de como você transita assim, em diferentes lugares. Apesar de não ser o tema que você se dedica agora, eu queria te escutar um pouco como foi essa passagem, no que te ajudou, né, nessa posição de estrangeiridade que também você ocupava, né, como um marroquino, estudante, mas também um psicanalista não devir aí. Nessa psicanálise francesa engessada. Bom, na verdade, eu, desde muito jovem, sempre estava interessado pelas línguas. E, eu tive a sorte de crescer
no âmbito bilíngue, ou seja, falando árabe e francês, e estava desde que era criança numa escola francesa no Marrocos. E, bom, retrospectivamente, obviamente, porque não eram análises que fazia naquele tempo, mas retrospectivamente dá para ver que esse interesse pelas línguas são duas coisas. O interesse profundo pelas pessoas que falam essas línguas. Eu acho que línguas são relacionamentos, são encontros com pessoas. E em hebraico tem uma palavra que é safá, que quer dizer língua e quer dizer lábios. Então, uma língua se aprende beijando lábios, de certa forma. Então, línguas são precisamente essa forma de encontrar pessoas, de desenvolver relacionamentos afetivos, de amizade, de amor, e de proximidade. Mas línguas também, e isso vejo retrospectivamente, era para mim, você me apresentou dizendo que tentava passar as fronteiras das línguas assim, separado nas aduanas, nas alfândegas, precisamente porque acho que é um traço de pessoa racizada. Eu digo racizado porque tem duas palavras, racializado, racizado, e racizado para mim é muito importante usar essa palavra, porque racializado diz respeito a nós todos, todas, todes, que sejamos percebidos como brancos, brancas ou racizados. E a racização é uma racialização negativa, inferiorizadora, uso ambas palavras porque é também uma forma de insistir sobre o fato de que pessoas brancas são racializadas, são produzidas pela raça também. Ou seja, a raça não diz respeito só a pessoas racizadas, negras ou consideradas como não brancas. Então, bom, como pessoa racizada, é um traço isso da língua. Quando cheguei na França, com 18 anos, para estudar, de repente eu descobri ou seja, me descobri magrebino. Eu pensava que era francês no Marrocos, porque cresci numa... Como? Quem nunca? E cresci numas instituições francesas, etc. Francês é a minha língua. Pensava que a cultura francesa era a minha também, etc. E descobri de repente que não era francês, que não era branco. E teve, ou seja, essa ânsia de passing, ou seja, de passabilidade, de falar francês. Eu estava com a arrogância de dizer, eu falo francês melhor do que qualquer francês ou francesa, eu estou me formando em uma grande escola francesa, na filosofia francesa, na literatura, então tinha aquela ânsia de passing. E acho que isso também faz parte, consciente e inconscientemente, do meu interesse pelas línguas. Ou seja, quando vou num lugar... Bom, eu sou estrangeiro em muitos países, obviamente, mas acho que tem inconscientemente esse interesse de tentar se aproximar para não ficar sempre aquele estrangeiro que vai ser deixado de lado, que vai ser afastado, que vai sofrer de uma forma de xenofobia, ou de racismo, Então sempre tentei, sabe, falar com menos sotaque, só que, bom, obviamente tem uma condena aí que quando você aprende uma língua, depois da adolescência, fica com um sotaque absolutamente irredutível. Mas sotaque é uma boa coisa, mas demorei muito tempo em pensar isso, porque pensava que era uma forma de embranquecimento, de branqueamento, de tentar não ter nenhum sotaque, de branqueamento, no que diz respeito a línguas como inglês, como... depois, quando morei na América Latina, no Brasil, na Argentina, descobri que tem uma coisa muito diferente, muito mais celebratória. E isso de sotaque, também tem a ver com uma coisa que desenvolvi bastante na minha pesquisa, que é a hibridez. Retomando tem um teórico pós-colonial que chama Homi Bhabha, e tem uma noção de hibridez que ele chama mimicry.
imitação e mimicry, quando os colonos ingleses formavam elites índias a fingirem ser cópias dos ingleses, ou seja, cópias tanto no comportamento, na educação, quanto na língua mesmo. They had to speak perfect Queen's English with a perfect accent. E isso deu lugar a uma forma de desprezo para essas elites índias que estavam instrumentalizadas para fazer de relação, ou seja, de mediação entre o povo índio e o colono inglês. E porque essas elites formadas como ingleses estavam desprezadas no sentido de que eram cópias um pouco falhadas do inglês. E Homi Bhabha vira de cabeça para baixo isso e diz quando o colonizado ou a colonizada retoma o mandato colonial, aqui a língua, a educação, o inglês, etc., vai retomando e dando um passo de lado. Então vai retomando e hibridando. E essa hibridez é que introduz uma postura enunciativa que vai contra a autoridade do mandato colonial, que vai subvertendo, ou seja, uma repetição subversiva. Então, sotaque também pode ser uma repetição mais ou menos subversiva, uma forma de entrar, mas de estar na fronteira. Você falou de fronteira, de ficar na fronteira. Acho isso muito interessante, porque é a Gloria Anzaldúa, que eu gosto muito da obra da Gloria Anzaldúa, e ela no seu livro Borderland, La Fronteira, fala precisamente da mestiça. Gloria Anzaldúa era uma mulher chicana, ou seja, mexicana, estadunidense, indígena, lésbica, e sempre pensando nessa fronteira, e o fato de que a fronteira não é só atravessar a fronteira de um lugar para outro e já como fala um provérbio, um dito marroquino, você já atravessou o rio e os seus pés secaram. Não se trata disso, de atravessar e de deixar atrás aquilo que foi atravessado. Se trata de atravessar de um lado para o outro e desse outro lado para esse lado, sempre atravessando, ou seja, é uma ida e retorno. Se trata de morar na fronteira. Isso me parece muito interessante, precisamente. Então, acho que, de certa forma, moro na fronteira, nas fronteiras. Sim. Nos plurais aí. Sim. Já que você entrou nessa questão da hibridez, né, acho que é um tema bastante importante para você, vou também perguntar, em alguma medida, a sua tese ou o tema que você faz ali, a defesa, né, como o que a gente chama no Brasil de professor titular, né, que te promove um professor orientador, pesquisador na França. Mas você faz uma passagem, eu acho que a hibridez, sobretudo essa sustentação epistemológica, um método para poder pensar dentro da psicanálise, a hibridez ela é pensada no campo político, teórico, crítico, né, da literatura, da sociologia, mas na psicanálise eu acho que, sobretudo para poder pensar essa articulação entre teoria e clínica, ele não é muito utilizado, né, enquanto uma epistemologia, um método. Está dentro dos estudos chamados, né, pós-coloniais, mas você faz, acho que, uma inflexão importante nesse momento. E para mim, me diga você, né, mas está num entre ali, entre esse um tempo em que você faz, né, já acho que talvez de longa data, numa psicanálise bastante resistente, ainda que a França tenha um percurso de diálogo entre a psicanálise e as feministas, a maneira com que você faz as críticas, os apontamentos, as inflexões à psicanálise no gênero, né? Foi escutando que você faz esse primeiro diálogo com o gênero, o diálogo com as feministas, não só francesas, mas de vários outros campos, né? E acho que tem grandes contribuições para o campo desse diálogo com a psicanálise e a questão queer, né? Enfim, com a questão que ainda é, ao meu ver, né, um enfrentamento no sentido de um trabalho a ser feito de poder pensar a psicanálise e as pessoas trans. Você tem uma grande contribuição nesse campo. E eu vou entendendo que, de algum modo, esses estudos, que são talvez, na minha perspectiva, mais iniciais, eles têm
um ponto ápice, que é quando você constrói essa tese, essa perspectiva de poder pensar a psicanálise e a hibridez, né? Uma psicanálise híbrida, como é o seu livro traduzido também aqui no Brasil. Então, eu queria te escutar um pouco qual a importância, né, para você desses estudos entre psicanálise e gênero, o que essa metodologia da psicanálise e a hibridez contribuiu para você poder fazer inflexões importantes, ao meu ver, né, no campo psicanalítico, mas sobretudo nesse modo de saber fazer francês da psicanálise, que é, enfim, quero te escutar. Tá, muito obrigado. Muito obrigado, Priscila. É uma questão pessoal, primeiro. Ou seja, bom, seja o que for, me parece que, seja o que for a nossa prática clínica e teórica de pesquisa, sempre está fundamentada sobre questões pessoais. Então, bom, a hibridez é uma questão pessoal para mim. E, primeiro, você falou que, sim, eu escrevi esse pós-doc sobre hibridez. Bom, na verdade, é um exercício acadêmico bem particular que chama l'habilitation à diriger des recherches, que faz que você pode, com essa segunda tese de doutorado, virar professor de titular. E então, esse exercício acadêmico bem francês é particular, porque tem uma parte na qual você tem que retomar todo o seu percurso de pesquisa e achar lá magicamente uma lógica, uma continuidade mágica que, desde que você tomou, sei lá, desde que você tomou o primeiro leite de criança, você já estava com esse objetivo de pesquisa. E a segunda parte tem que ser uma pesquisa inédita. Então eu reuni ambas partes com esse tema, essa noção de hibridez, ou seja, hibridez no sentido de que, bom, coisa pessoal, eu me considero de certa forma híbrido, que é uma posição política, ou seja, contra qualquer ânsia de pureza, pureza nacional, de pureza. Bom, estamos num momento infelizmente internacional de fascização generalizada e que vai também com essas coisas ou seja, do purismo, da pureza, da exclusão do outro, do diferente, da mistura, bom. Então, posição política, mas posição também pessoal. Eu sou híbrido no sentido de que, bom, isso que falamos antes, França, Marrocos, dupla cultura, agora ainda mais híbrido depois de ter morado no Brasil, e na Argentina, mas bom, Brasil é o meu país de coração, isso não faz nenhuma dúvida. E então, híbrido assim, híbrido também, bom, de filiação familiar árabo-muçulmana e judia também, então uma certa hibridez lá. Híbrido também nos meus estudos, nas minhas abordagens ou seja, disciplinares ou interdisciplinares e indisciplinadas também, porque como dissemos, eu comecei estudando literatura inglesa, filosofia, e convidava a filosofia na literatura, e a literatura na filosofia, depois psicanálise, convidava a filosofia na psicanálise, depois convidei na psicanálise a teoria política, os estudos de gênero, pós-coloniais, decoloniais, os estudos críticos da raça, etc. Sempre essa ideia de nunca ficar ficar na fronteira, na verdade, mais uma vez é uma questão de fronteira e de ficar atravessando nos dois sentidos a fronteira e nunca ficar engessado só num campo. Então, essa noção de hibridez fundou uma certa metodologia, como você disse, sim, na minha abordagem clínica e teórica da psicanálise, no sentido de que eu considerava, ou seja, quando eu escrevi esse livro Psicanálise e Hibridez, e continuo considerando, que a noção de hibridez, a figura da hibridez está no centro mesmo da psicanálise. A psicanálise é híbrida, por definição. Híbrida naquilo que descreve do inconsciente, híbrida precisamente porque vai
vai pegando coisas de muitas disciplinas diferentes, híbrida também na sua representação da psique, do humano, no sentido de que hibridez é movimento, não tem natureza humana, por mais que Winnicott, etc., mas não tem natureza humana. A psicanálise não é uma naturalogia que vai definir uma coisa fixa lá do humano. É híbrida porque vai sempre se misturando num movimento, se transformando, etc. Então, a hibridez considerei como um motor da psicanálise, do pensamento psicanalítico, mas também como um programa para a psicanálise ficar psicanalítica, não se engessar, não se dogmatizar. Eu faço essa hipótese de que sempre tem que continuar se hibridando, sair do próprio discurso, não cair numa paixão da identidade, precisamente. E isso, na verdade, não só na França, mas, na França é um lugar bem para isso, a ideia de que a psicanálise muito tempo foi praticada e ensinada e como uma disciplina pura, como aquilo que estávamos falando antes, essa idealização, fetichização da psicanálise, da posição da psicanalista, da teoria, e que tinha que ficar pura, essa teorização. E isso, também foi muito, me parece, provocado por uma certa atitude de Lacan. Que Lacan, por mais que tenha coisas muito interessantes nas invenções de Lacan, também tem um estilo, e um estilo que não é muito generoso, um estilo de transmissão que é muito hermético. Então, Lacan, que pegou emprestado de todos os lugares do mundo, de todas essas disciplinas, coisas para reinventar a psicanálise, causou esse efeito de que lacanianos e lacanianas puristas pensassem que a única forma de praticar a psicanálise, de estudá-la e de transmiti-la é ficar numa fidelidade total a uma vertente e não sair de uma gramática particular, de uma linguagem lacaniana, de uma visão do mundo, é uma Weltanschauung, como dizia Freud, uma visão do mundo, e isso é um purismo que é absolutamente anti-Weltanschauung, desculpe, eu não falo alemão, Weltanschauung. Então, uma forma de não sair de uma unicidade da psicanálise que não teria que ficar dialogando com outros campos e que, por ser tão pura e tão transcendente, não tem que dialogar também com a clínica. Isso é o paradoxo, com a clínica, com a história, ou seja, com o engessamento de algumas categorias como o simbólico, que é várias vezes concebido como categorias transcendentes que não pertencem à história, que vão definindo em todo lugar, em toda época, um inconsciente universal, e etc. E isso provoca, obviamente, causa maltratos clínicos, teóricos absolutamente terríveis, porque se o simbólico é considerado como categorias fixas, como a diferença entre os sexos, o Edipo, etc., a prática da psicanálise vira uma forma de chamada à ordem, de renormalização, de fazer a toda custa entrar o sujeito nessas categorias. Enquanto essas categorias são só engessamentos, sedimentações de normas historicamente criadas e que vão mudando, que vão se hibridando, Então, por isso, acho que hibridez na psicanálise é uma questão tanto epistemológica, hibridação da psicanálise com outras perspectivas, é uma questão tanto epistemológica quanto ética e clínica e, obviamente, política. Ou seja, uma psicanálise que recuse uma hibridação é uma psicanálise que vai maltratando os povos menores, ou seja, as pessoas alterizadas, minorizadas por questões de gênero, de sexualidade, de raça, precisamente impondo categorias que seriam supostamente universais, e já sabemos que o universal é só
a universalização de uma posição bem particular, que é uma posição, sobretudo, geralmente masculina, cis-heterocentrada, cêntrica, branca, europeia, de classe média alta, etc. Ou seja, uma província pequeníssima que pretende ser um universo. É isso. Gosto muito dessa posição, né? Quanto deveria ser um orgulho, mas em alguma medida, enquanto posição para transformação, né? Aquilo que você foi apontando de um estilo lacaniano que fracassa na sua transmissão e se transforma exatamente, né, no seu oposto, assim, num engessamento, nessa unicidade que não permite acho que um comprometimento mesmo com o próprio movimento da psicanálise. E te escutando, Tami, vou pensando também um pouco dentro desse percurso, dessa crítica que você faz à hibridez, é um ponto que eu acho que é crítico e que talvez o Brasil tenha muito que ver, ou um pouco bairrista, por dizer assim, né, na aposta que eu tenho na psicanálise que a gente tem construído aqui no Brasil também, né, nessas disputas, nessas apostas. A psicanálise está inserida dentro de um campo político, enquanto uma praxis, algo que constrói teoria, constrói epistemologia, constrói um modo de transmissão de fazer também. Mas, sobretudo, eu vou pensando nessa disputa que aqui no Brasil tem tido efeitos assim, muito interessantes, dessas intersecções que, para mim, é marcada profundamente por esses marcadores que você foi nomeando, gênero, raça, mas, sobretudo, classe, né? E que, não só no Brasil, mas acho que em outros lugares também, começam a fazer questões, inflexões à psicanálise hegemônica, à psicanálise francesa, à psicanálise imperialista, eu nomearia. Por que eu estou dizendo imperialista? Porque é de uma posição, né, da ordem de que destitui outras formas de se pensar, de se fazer, com as suas singularidades, com territorializado, eu diria também, sim, porque, né, enquanto, enfim, se a gente pode demarcar efeitos, né, da história europeia, do modo de organização e da racionalidade, né, europeia nessa psicanálise freudiana e na psicanálise lacaniana, mais propriamente dentro desse diálogo, a gente também pode marcar dentro das e dos psicanalistas aqui no Brasil. Mas o quanto isso é destituído, então, né, por essa psicanálise, eu vou observando que desde o início da construção do seu pensamento, né, nessa tese que você faz aí no seu pós-doc, que é relacionada à hibridez, você vai trazendo alguns argumentos, e nos últimos anos, não sei, nos últimos 5 anos, talvez um pouco mais, não que você estivesse desavisado, né, da sua racidade, da racialização, você tem uma inflexão para a questão também da raça, e começa a ser um tema. E este é um tema que eu diria, né, enfim, um pouco dentro do percurso de estudos e de conhecimento dessa psicanálise francesa, o que a gente chamaria psicanaliticamente, né, de um tabu, ou seja, de algo que não é enfrentado pela psicanálise francesa ou pelos psicanalistas em França, ou quando é de um jeito bastante desimplicado, né, como se faz de um ponto de olhar para a história como se ela já tivesse sido superada, né, esquecendo as próprias contradições do território francês ou da própria Europa, o que incide, né, nesse momento, diante do fascismo, né, galopante que nós enfrentamos, nessas tensões, né, que estão colocadas, dessa posição do quanto o movimento imperialista, colonialista francês também atravessou a posição psicanalítica, né? Então, quando você agora faz essa inflexão, ainda na minha perspectiva, trabalhando com o hibridismo, mas agora pensando os efeitos da raça, né? Algo que sempre vem para mim quando a gente vai pensar a psicanálise é o que a raça causa à psicanálise, né? Entendendo o que causa como objeto mesmo, assim, né? Também. Né? E eu vou pensando quanto isso ainda é uma questão que, para essa categoria hegemônica, né, psicanalítica, é algo que não pode ser confrontado. Né? Você abre o seu texto da raça no divã,
fazendo exatamente essa questão que você recupera, talvez desde os primeiros estudos, né, o pessoal e o político, colocando a raça também nesse atravessamento entre uma relação particular e essa posição coletiva, mas fazendo questão sobre a psicanálise a partir da raça, o que eu acho bastante interessante. Talvez entendendo que talvez essa intersecção, esse modo de fazer questão é o que nos interessa, não como se a psicanálise pudesse, no alto, né, dessa relação catedrática, fazer, né, questões e de alguma forma dizer sobre tudo. Não, na verdade a psicanálise é interrogada a partir desse ponto. E acho que nos últimos anos você tem feito grandes, né, inflexões sobre esse ponto. E queria te escutar um pouco como, na minha leitura, vou te escutando, claro, dessa posição de quem se sabe racializado desde essa posição, como o Marrocos um lugar profundamente atravessado pela colonização francesa, esse atravessamento que você faz, né, de chegar então na França, de fazer um novo atravessamento que é quase poder então se saber então marroquino e poder se questionar nessa posição, mas também, e talvez seja o ponto mais interessante na minha leitura, ser bastante influenciado por essa leitura destes países sul-americanos, né, ou afro-ladinos, como diz Lélia Gonzalez, que é, enfim, Argentina, Uruguai, Brasil, né, como também esses países, o México, né, Frida Kahlo, sua grande musa, uma figura super interessante, mas para poder pensar como este tema, na verdade, na minha leitura, vai ser pautado, né, então, do sul global, como as pessoas gostam de dizer, mas da América Latina, para então construir essas inflexões que você tem feito lá em França. Assim. Então, apesar da extensão da pergunta ou do diálogo, queria te escutar um pouco desse novo percurso, que não é tão novo, mas que tem ganhado corpo neste livro agora. Tá, obrigado. Obrigado, Pri. Veja, ambas coisas, tanto a relação com hibridação da psicanálise, concepção de uma psicanálise menor, vou definir quanto a relação com a raça. Eu acho que aprendi tudo no Brasil e do Brasil, realmente. Me explico. Bom, eu falava de psicanálise menor, retomando o modelo do Kafka, quando Kafka fala de literatura menor. E Deleuze e Guattari escreveram um pequeno livro sobre esse tema, dizendo que quando Kafka produz uma literatura menor, no sentido de que ele não produz uma literatura numa língua menor, é uma literatura numa língua maior, a partir de uma posição enunciativa menor, ou seja, literatura Kafka escreve em alemão e ele é tcheco e judeu. E então isso acaba politizando essa língua, deterritorializando o alemão e dando uma dimensão muito politizada. Cada vez que tem uma enunciação individual, remete ao coletivo e ao político aqui. Então, eu pensava uma psicanálise desse jeito, como psicanálise menor. Bom, mas agora diria mais bem psicanálise pirata, retomando uma noção de Césaire, porque Kafka não deixa de ser europeu. Psicanálise pirata, Césaire, nas Antilhas, já está no Caribe, e, então, bom, já é uma outra coisa e, obviamente, uma enunciação a partir de uma posição negra. Então, psicanálise pirata. Isso descobri no Brasil, de certa forma. Bom, que não é a psicanálise maioritária, mas descobri uma forma de afrouxar aquele superego francês com o qual a psicanálise me foi transmitida. Vi isso em práticas de psicanálise, em teorizações de psicanálise, com muitos amigos que no início, quando morava aqui entre 2010 e 2015, trabalhei sobre questões de gênero e sexualidade a partir de produções discursivas brasileiras, de psicanalistas e não psicanalistas sobre esses temas. Foi muito importante. E também vi que, me ajudou a provincializar a Europa, de certa forma, e a ver que por exemplo, aquela regra
neutralidade do psicanalista, deixo no masculino, obviamente, não é nada mais do que ou seja, está inscrita numa longa tradição de calorosidade e cordialidade bem parisiense, ou seja... Republicana. Como? Republicana e também, e um estilo, e um jeito dos corpos se relacionarem, que é um jeito parisiense, e isso é super provinciano, ou seja, não tem que ser aplicado do mesmo jeito em todo lugar, em toda cultura, Isso ou seja, essa coisa que circula aqui faz que a psicanálise que se pratica aqui se pratica de um jeito diferente, e não com aquelas coisas engessadas da frieza do analista, da distância, da objetividade, ou seja, objetividade, entre aspas, e tudo isso, e do apolitismo também. E então isso foi muito importante para mim, porque me autorizou, de certa forma, como psicanalista menor, e me autorizou também a ter como prioridade não uma fidelidade a autores ou a escolas psicanalíticas, mas uma sensibilidade àquilo que está acontecendo aqui agora, nesse momento clínico. E não me importo se aquilo que está acontecendo e a forma que da troca analítica nesse momento não é fiel a Lacan, a Freud, ou a Lacan? Quem? Bom, esse jogo de palavra é muito ruim, mas bom. E então isso sim, foi muito importante. E também, hoje em dia, eu acho que o Brasil está na vanguarda das questões de pesquisa, de prática clínica, sobre raça e psicanálise, sobre colonialidade e psicanálise. E eu aprendi tudo de autores e autoras daqui. E é um gesto político também, porque pretendo levar produções do sul global para aquele norte global que durante muito tempo ficou desprezando e colonizando, imperializando a produção da psicanálise, por exemplo. Eu acho que o Brasil hoje em dia, tanto como a Argentina, mas de forma diferente e mais sobre questões de gênero, mas o Brasil sobre questões de raça, acho que é a análise que faço no terceiro momento da psicanálise, ou seja, primeiro momento sendo no início do século XX, quando médicos brasileiros iam para a Europa, traziam a psicanálise para aqui, etc., e a psicanálise bem europeia, etc. Depois, segundo momento, quando a psicanálise era produzida a partir daqui por brasileiros e brasileiras, mas com um olhar sempre direcionado à Europa, olhando para a Europa como modelo, e obviamente todos os movimentos imperialistas e psicanalistas europeus que vinham ensinar a boa palavra aqui. E acho que hoje em dia estamos no terceiro momento no Brasil, que, não é a psicanálise maioritária, mas a psicanálise engajada, implicada no Brasil, e sobretudo sobre questões de raça, mas também de gênero, questões sociais, questões de relações sociais de poder, não está olhando mais para a Europa como um modelo que tem que ser seguido, me parece. E isso é muito importante, porque uma psicanálise do lugar, do momento, da escuta, daquilo que é absolutamente singular desse sujeito que é brasileiro ou brasileira e que não é um sujeito, sei lá, húngaro ou alemão, escutado a partir de uma teorização universal. E isso me parece muito importante. Então, Brasil foi central para mim e continua sendo central para mim nessa forma de continuar hibridando a psicanálise, de continuar politizando a psicanálise, de fazer da psicanálise uma prática política. Porque acho que é uma prática política. Infelizmente, na maioria das vezes, é uma prática política
reacionária, ou seja, que pretende chamar a ordem, que pretende renormalizar, fazer entrar nas normas, mas também pode ser uma prática política muito emancipadora. E eu aprendi tudo disso aqui nesse país. Gosto muito de escutar isso, assim. Mas eu pensando também algo que você vai trazendo no seu livro, queria entrar um pouquinho mais nele. Tem um aspecto que você traz sobre o desmentido da raça, né? Você faz toda uma construção super importante para mostrar que, de alguma forma, que a concepção de raça, ela está, em alguma medida, dentro do pensamento psicanalítico, mas como ela se apresenta, vai colocando todas as contradições, mas quando você chega nessa relação do desmentido da raça, o Ferenczi vai trabalhar um pouco essa relação do desmentido, mas me interessa, talvez, trabalhar numa outra proximidade, que é o denegado, da Lélia Gonzalez, ou um pouco dentro dessa perspectiva também, que é um pouco, alguns autores e autoras vão pensando, né, o denegado e a negação como coisas diferentes, denegação e negação como coisas diferentes, mas propriamente que vai dizer daquilo que você coloca como a raça escancara aquilo que é rejeitado, colocado pela própria Lélia Gonzalez, mas que estrutura. E eu vou pensando, claro, você faz todo um debate sobre o branqueamento, o efeito dessa posição dentro da própria psicanálise, se a gente pensar, né? Talvez ali já em na Freud. Europa, já em Freud, mas pensando hoje na Europa, assim, né? Não tenha, vou ser leviana, talvez no que eu vou dizer, mas enfim, passando pelas escolas, sobretudo, a psicanálise não é uma transmissão, obviamente, só, né, nos espaços das escolas de psicanálise na Europa, na França, mas sobretudo, mas tem uma presença da branquitude nessas posições de poder, nas posições de transmissão, de poder dizer, né? Não é muito diferente aqui, acho que aqui a gente já conseguiu fazer alguns furos, mas o que talvez dessa posição inviabilize o que a gente, nesse modo um pouco de superar esse momento, né, em que a psicanálise está, que é dessa espécie de concorrência, né, dentro dessa disputa, e que, ao meu ver, a gente está sempre escutando aqui nos corredores, né, no chão de fábrica psicanalítica, que é a psicanálise está morrendo na Europa, né, e esse morrendo diz, na minha leitura, de um tipo de psicanálise, talvez de um tipo de grupo que ocupe essas posições, né? Então, como você vê essa transição? Se esse desmentido estrutura também o modo de poder pensar a psicanálise, o que a gente pode pensar para superar esse momento, ou seja, para transformar a superação como algo que não destrói, mas aquilo que acumula, enfim, hegelianamente, naquilo que acumula e transcende, né? Transcende no sentido de dar uma nova qualidade, de repensar o que a psicanálise pode construir nesse tempo, assim. Acho que o seu texto traz algumas possibilidades, aí de uma posição bastante crítica, né? Eu acho que no Brasil a gente tem passos significativos e consistentes de como isso tem acontecido, se isso vai ser de fato a superação, vai, né, construir um devir, é só o tempo quem vai dizer, mas eu sinto que aqui a gente tem. E na França, o que você diz? Como o seu livro foi recebido por estes grupos e também pelos grupos de psicanálise que se interessam por essa outra perspectiva, né? Tem um lugar também, queria escutar um pouco dessas transformações que sacodem as estruturas colonialistas. Bom, vou começar respondendo essa última pergunta, como foi recebido o meu livro. Bom, A Raça no Divã, raça. Então, foi recebido, bom, nos lugares onde transito, que são lugares menores, etc., ou seja, de psicanálise menor, foi bem recebido, na verdade. E tive a sorte de ver que muitas pessoas estavam bem, ou seja, estavam contentes que esses assuntos sejam desenvolvidos na França, etc. Mas, do lado de uma psicanálise maior, obviamente, o livro bom, não é
não é considerado como psicanalítico, é considerado como escandaloso, como não são assuntos psicanalíticos, a raça. Por que falar de raça, já que o consciente é universal? E por que, bom, politizar assim a psicanálise? A psicanálise não tem nada a ver com política, né? E o que não deixa de ser uma opção política. É a opção da pior militância, porque militância é invisibilizada pela ordem, pela constância, pelo status quo, para não mudar nada da ordem social. Mas desmentida, sim, porque a raça na França tem uma fetichização do termo que consiste em pensar que o mero fato de falar de raça é racista em si. Vai remeter às imposturas pseudocientíficas do 19 sobre as raças no plural, vai fazer existir o racismo. E que, magicamente, o fato de tirar a palavra, de jogar fora a palavra, de não usá-la como tentaram fazer tentaram tirá-la da Constituição francesa, a palavra raça, que magicamente isso ia resolver todo o problema de racismo e que o racismo ia desaparecer se a palavra não fosse usada. Isso é um belo exemplo de desmentido, precisamente. Ou seja, que na França tem um desmentido, como numa maioria de ex-metrópoles, um desmentido total da história colonial. E, bom, que obviamente foi... ou seja, a presença da raça na sociedade é diferente no mundo pós-imperial e no mundo pós-colonial. Ou seja, a raça sempre foi presente, porque sempre foi usada precisamente para justificar, nas colonizações, durante a invasão das Américas, justificar a exploração dos povos autóctonos, massacres, a exploração das suas terras, a deportação de 13 milhões de africanos e africanas e uma distribuição do trabalho. Para mim, a raça, assim, no singular, que não tem nada a ver com aquela impostura científica das raças, a raça é precisamente uma relação de poder. A raça não é nem biológica, nem cultural, nem ontológica, é relacional. É uma relação de poder binária, com inclusão e exclusão, maioria, minoria, corpos gloriosos e corpos subjectificados, com exploração, maltrato, domínio, violência. E a raça foi uma invenção que, na base do capitalismo, da modernidade, na verdade, e da invenção do capitalismo, precisamente para compatibilizar esse tratamento atroz dos povos dominados, compatibilizar essa distribuição do trabalho com os valores de várias discursividades europeias. Primeiro a discursividade cristã, a religião, depois as filosofias do iluminismo, a ciência, os valores da democracia, da liberdade, que se aplicavam sempre nas metrópoles, mas nunca nas colônias. E então a raça ficou invisibilizada nas metrópoles, que iam desenvolvendo muitas coisas da democracia, da liberdade, etc. Os direitos do homem e do cidadão, no masculino, mais uma vez, na França. Enquanto nas colônias não tinha nem homem nem cidadão, tinha só corpos massacrados e explorados, e escravizados e colonizados. Então, hoje em dia, a paisagem racial, de racialização das ex-metrópoles não é a mesma do que das ex-colônias. As ex-colônias sempre foram atravessadas por estruturações sociais de raça. Vocês sabem disso no Brasil. Durante 5 séculos, ou seja, a raça sempre foi visível, presente, central na estruturação social. Nas ex-metrópoles, no mundo pós-imperial, o desmentido é muito mais grande, precisamente porque puderam invisibilizar isso. E a raça surgiu só com o genocídio cigano e judeu da Segunda Guerra Mundial, que de repente aquela coisa que foi produzida na Península Ibérica
a raça, e que foi utilizada para colonizar as Américas, de repente voltou no solo europeu. E aquilo que foi perpetrado em solo europeu com esse genocídio foi só uma extensão das atrocidades perpetradas nas colônias. Ou seja, isso não é nada é original, é o que dizia o Césaire, Hannah Arendt, etc. E então, e a raça começou a ser percebida a partir disso e também a partir das imigrações pós-coloniais vindo de ex-colônias, que então as sociedades europeias são estruturadas precisamente por essa racialização, mas é muito diferente daquilo que acontece em sociedades pós-coloniais, como no Brasil. Então, desmentido precisamente porque tem, bom, vou falar da França mais precisamente, porque tem uma indiferença total e uma ânsia de esquecer essa história de colonização e de escravidão. A França é a terra dos direitos humanos, dos direitos do homem. Direitos universais. Dos direitos universais, absolutamente. Tem o universalismo republicano que pretende que somos todos iguais. E mais uma vez deixo no masculino. E então qualquer forma de apresentar um ou seja, um traço particular de raça, de gênero, de sexualidade, de capacidade, é considerada como uma traição ao universalismo republicano. Então, raça está totalmente desmentida lá e com essa ideia de não queremos saber nada da colonização, da história da colonização, da forma em que, se hoje em dia tem um racismo estrutural tão forte na França contra magrebinos, contra franceses e francesas, negros e negras, contra estrangeiros, contra asiáticos, contra Romani, ou seja, foi precisamente a partir dessa história colonial, desse desprezo para esses corpos, que continuou ainda mais vigente, mais forte, precisamente sendo negado, sendo desmentido. Então é isso, basicamente. Então, raça é muito problemático na França, reconhecer isso. E várias vezes, quando eu apresentava o meu livro em alguns lugares, as pessoas ficavam perguntando, mas por que falar de racial infantil? Eu proponho uma noção consubstancial, interseccionalizada com o sexual infantil, que é racial infantil. Então eu pergunto, mas por que falar de racial infantil? Por que falar de raça aqui? Porque Freud falou de sexual infantil. Então, e se Freud falou de sexual infantil, ainda que o sexual infantil seja bem diferente da sexualidade em termos ordinários, estava inscrito dentro daquilo que Foucault chamava o dispositivo de sexualidade, ou seja, uma preocupação europeia, o luxo europeu de ficar classificando as sexualidades, os gêneros, etc., de ficar se concentrando só obviamente numa opressão das diversidades na produção de uma sexualidade saudável, de um corpo saudável, etc. Isso foi luxo nas metrópoles porque podiam desconsiderar relações de raça. E foi dentro desse dispositivo de sexualidade que Freud acunhou essa palavra de sexual infantil. Ele não chamou isso de, sei lá, cadeira infantil, cafeteira infantil. Ele chamou sexual infantil. E então esse interesse pela sexualidade é uma coisa europeia que vem da invisibilização das relações de poder de raça, que estavam bem presentes nas colônias. Então, por isso que eu proponho a noção de racial infantil, a partir de um dispositivo de raça, que vejo na origem do dispositivo de sexualidade. Dispositivo de sexualidade, para mim, é uma coisa inventada nas colônias a partir de uma diferenciação racial dos corpos. Aquele corpo saudável, de sexualidade saudável, de virtude sexual, etc., do dispositivo de sexualidade, é inventado primeiro diferenciando-o do corpo racizado das colônias. Então, e isso não dá para ser escutado.
Na França tem uma branquitude maioritária incrível, bom, em todos os lugares, mas também na forma de transmitir a psicanálise, de ensiná-la, ou seja, a branquitude sendo essa posição invisibilizada, ou seja, uma posição não marcada. Eu defino a branquitude, além de qualquer coisa fenotípica ou de ser percebida ou percebida como branca, a branquitude para mim é uma posição enunciativa, é uma posição no discurso, é aquela posição que pretende falar sempre desde o universal, falar sempre a partir de um posicionamento universal e, portanto, cancelar, impossibilitar, interditar qualquer discurso que não esteja situado a partir desse posicionamento universal. Ou seja, que acaba, obviamente, oscurecendo qualquer discurso percebido como um discurso que escapa ao universal, ou seja, qualquer discurso racizado, qualquer discurso classizado, qualquer discurso... Bom, então é uma imposição de um posicionamento pretendidamente universal, mas que é um posicionamento privilegiado, favorecido, que vai sendo imposto, silenciando outras vozes possíveis. Branquitude é isso para mim, a branquitude é essa autolegitimação discursiva de eu tenho toda a legitimidade em falar de tudo e de qualquer coisa, com uma sacralização da ignorância. Não pretendo, não preciso conhecer isso, não preciso que você, mulher negra, me fale da sua experiência, porque eu falo desde o universal. Então pretendo conhecer tudo, sacralizo a minha ignorância da tua experiência. E também uma forma de secundarizar a escuta, o que é o paradoxo da psicanálise, né? Mas essa ideia de não preciso escutar, eu tenho o direito, sempre o direito de falar, liberdade, sabe, o famoso freedom of speech, que o J.D. Vance quis ensinar faz pouco à Europa, que freedom of speech é liberdade de falar de forma fascista. Estava dizendo para a Alemanha que não tinha freedom of speech porque não deixava o partido nazista falar com toda a liberdade. Bom, então essa sacralização de um direito da fala que pretende saber tudo, que reduz ao silenciamento, que silencia as outras vozes diversas e que não quer escutar e que pretende ser universal. Então, e isso está muito presente, me parece, na transmissão da psicanálise na França. Na transmissão de muitas coisas, aliás. Sim. Mas, E numa certa herança colonial que, dentro dessa transmissão também, a gente sentiu aqui no Brasil. O que então os estudos críticos, no final do seu livro você vai tocar nesse tema, o que os estudos críticos podem contribuir, os estudos críticos da raça podem contribuir para a psicanálise, né? Gostaria de acreditar num ponto de não retorno, mas eu não acredito na historicidade linear, né? Eu acredito que a gente repete também em lugares errados, equivocados. Então, também te escutar sobre a possibilidade é construir novos paradigmas, novas possibilidades. Então, queria escutar um pouco disso. Obrigado, muito obrigado. Eu acho que, estudos críticos da raça, práticas também dissidentes da psicanálise, como aquelas que vejo aqui nesse país, contribuem descentrando a psicanálise, obviamente, daquele centro europeu, e também, contribuem tanto clinicamente quanto teoricamente. Eu acho que, primeiro contribuem a revelar que a teoria psicanalítica é muito situada, só que está invisibilizando a sua situação maioritária, europeia, branca, etc. Muito situada. Não é uma coisa do universo inteiro, sempre a mesma coisa, mas uma coisa bem produzida por um lugar particular, com relações particulares, etc. Contribuem a mostrar, já que estamos no teórico, teoricamente, que eu proponho, por exemplo, considerar a psicanálise não como uma teoria da sexualidade, mas como uma teoria das relações de poder e domínio, dominação, e dos efeitos psíquicos das relações de poder e dominação.
relações de poder e dominação, bom, obviamente da raça, da classe, da sexualidade, do gênero, mas não só uma teoria da sexualidade. Os estudos críticos da raça permitem precisamente descentrar-se, também permitiram pensar além do racismo da metapsicologia, porque tem racismo da metapsicologia tradicional, ou seja, a categoria de primitivo, para dar um exemplo, uma categoria absolutamente racista, cunhada pela antropologia do século XIX, aplicada precisamente com um programa político de justificar o domínio, a dominação de povos ditos primitivos pela civilização que está encarregada de educá-los, o famoso fardo do homem branco, sabe? Então, bom, racismo da metapsicologia e também a limitação de metapsicologias do racismo. Ou seja, quando se desenvolve, eu que tento mostrar metapsicologias do sujeito racista, do racismo, como uma série de processos psíquicos, por exemplo, tipo identificação projetiva, tipo numa vertente lacaniana, tipo fantasia do roubo do gozo, o racista pensando que o racisado ou racisada roubou o gozo dele, mas é puramente fantasmático. Uhum. E tudo isso pode ser interessante, mas, primeiro, é totalmente etnocêntrico, generalizador, e, segundo, ao intrapsiquizar a raça, o racismo assim, acaba despolitizando totalmente a questão. Ou seja, fazer do racismo uma questão de fantasia ou de processo psíquico acaba desmentindo toda a história que criou a raça e os efeitos sociais atuais dessa história. Acaba fazendo disso uma tara individual de um sujeito, enquanto o racismo é um sistema, uma estrutura. E então acaba despolitizando isso. Então, estudos críticos da raça e políticos da raça mostram precisamente que a psicanálise pode cair nessa armadilha da hiperindividualização, hipersingularização que despolitiza as coisas e que acaba desmentindo o racismo como sistema. Então, outro exemplo. E também, bom, clinicamente, me parece absolutamente central, porque acho que estudos críticos da raça, bom, a me permitiram considerar a forma em que relações sociais de poder vão atravessando a transferência. Ou seja, eu faço a hipótese seguinte de que a transferência simbólica, diferente da transferência imaginária, transferência simbólica que é a rede da linguagem, mas também das trocas sociais, transferência simbólica que articula dois posicionamentos imaginários, do da analista, do da analisanda, essa transferência simbólica está sempre atravessada por relações sociais de poder, interseccionalizadas, de gênero, de sexualidade, de raça, de classe, que são, ou seja, flutuantes, essas relações sociais de poder, que vão mudando, mais que uma forma de entender alguma coisa da transferência simbólica é sempre se perguntar onde estão as relações sociais de poder e como estão se reproduzindo, como estão se repetindo nesse contexto analítico, dentro dessa troca entre analisando, analisanda e analista. Então, isso, em termos de análise da transferência e em termos que é o último capítulo do meu livro, em termos de resistência analisando ou analisanda. Eu retomo essa questão da resistência, porque a resistência sempre foi desprezada, dizendo que resistência psíquica do analisando, do analisanda, que está se resistindo ao processo de elaboração psicanalítica, etc., que não quer falar, que quando está falando de coisas sociais, por exemplo, como dizem muitos psicanalistas na França, quando não está falando de papai e mamãe, está resistindo, está falando do político, do social, que tem que ficar fora do consultório e tem que falar ele só do familiar e de, resistência. E, Lacan, uma das coisas boas foi precisamente mostrar que a resistência vem sempre do analista, a resistência psíquica. Tem uma resistência do ou da analista quando pretende levar para algum lugar
ou analisando, e causando assim precisamente uma resistência, e a resistência da analista quando não analisa a própria transferência, quando não analisa o que podíamos chamar de posição de branquitude, quando não leva em conta questões de relações sociais de poder dentro do consultório, de raça, de gênero, quando pretende falar a partir de uma posição neutra, pretendidamente neutra, universal, objetiva, do alto, etc. E então eu retomo essa noção de resistência, mas politizando-a e dizendo, propondo que seja, por parte do analisando ou analisanda, uma resistência política. E para isso, eu retomo várias tradições de produções de saber do sul global como lugares de resistência, ou seja, vários movimentos de resistência política, como inspiradores dessa resistência da analisanda. Por exemplo, movimentos de resistência dos e das escravizados, de criação de quilombos, como é que chama, de quebramento das máquinas do mestre, de sabotagem, de todas essas resistências historicamente definidas para um povo escravizado podem servir de exemplo para uma resistência política da analisanda precisamente às estruturas das relações sociais de poder de raça. Resistência, tomo exemplo também na Audre Lorde, por exemplo, resistir é também se defender, e se defender pela raiva. Pela raiva. E acho isso muito importante, que aconteça essa raiva dentro do relacionamento analítico, que a analista possa receber, acolher e suportar essa raiva. Tomo o exemplo do Fanon, obviamente, e dos condenados da terra, que a raiva do colonizado, que reage de forma muito imaginária à violência do colonizador, num vai e vem do terror, como dizia Fanon, um enfrentamento de violências, mas com a ideia de que só quando acontece esse enfrentamento imaginário de violência, o sujeito recupera uma dignidade. Ou seja, o colonizado recupera uma dignidade resistindo a partir dessa violência. E, obviamente, o meu propósito não é que analisando ou analisanda fique batendo no analista, mas que passe por esse momento imaginário de raiva para poder ver o que é a estrutura simbólica que vai provocando isso, para poder tematizar essa transferência simbólica, para poder ver aquilo que acontece, poder sobrepassar esse movimento de raiva e sair, ou seja, sair dessa posição que eu chamei de melancolia de raça, que é a imposição de uma subjetivação branca só, unicamente branca, sair da melancolização desses corpos. Então, estudos críticos da raça, da branquitude, me ajudaram muito para isso e para pensar isso. Eu queria saber como você faz com esses estudos, com essa questão de engajamento político, como intervém na sua clínica, na sua visão da psicanálise, como eu faço? Faço fazendo, em alguma medida, assim. Não sem contradições e sem muitas questões, né? Poderia ser um tanto psicanalítica em dizer que são as questões que me movem, no sentido de ter muitas questões que são difíceis de encontrar assim, respostas assim, na teoria psicanalítica, na posição de transmissão das e dos analistas ao longo do meu percurso, nas respostas vagas ou reativas que eu encontrei ao longo também desse processo. Mas, sobretudo, eu falei, né, na nossa conversa sobre o que a raça causa à psicanálise, né? Porque a psicanálise causa a mim. E quando eu digo que a psicanálise causa a mim, no sentido de
Muito engraçado, né? Pensando no francês. Essa posição, talvez mais particular mesmo, que ela provocou de reposicionamentos ao longo da minha vida. A raça, ela entra e sai a todo momento, né? Eu me lembro especificamente quando eu entro eu chego em São Paulo e entro numa determinada escola de psicanálise, um tanto perdida mesmo, né? Nesse território imenso que é São Paulo, pensando onde eu vou estudar psicanálise e como, já que eu não estava mais nos espaços da minha cidade. A questão da raça é algo que me faz laço, né? Eu só vou ficar se eu encontrar outras pessoas que também sejam negras, né? E é uma pergunta que eu nunca tinha feito, inclusive em outros espaços. Né? E isso me sustentou durante um ano especificamente. E essa mesma pergunta, como eu fiz amizade com essas pessoas, né, depois de um tempo, era a pergunta que atravessava estes colegas, né? E eu numa conversa a gente foi se perguntando por que essa questão certamente não se torna uma questão para as outras pessoas que estavam ali, né? Nem com relação à própria branquitude, né? Do tipo, se eu não encontrar pessoas brancas eu fico, isso não está colocado. Mas o oposto também não, né? E se eu encontrar só pessoas brancas? Como que vai ser, né? Isso não está colocado para essas pessoas. Parecia uma coisa tola, mas que foi fazendo questão do, bom, por que essas questões me atravessam? Por que eu pergunto? Por que alguns questionamentos relacionados aos pacientes eu não encontro nem no diálogo desde a supervisão da graduação, nos espaços de supervisões coletivos, ou em alguns momentos dessa transmissão que fala sobre a clínica psicanalítica, fica um buraco mesmo, né? Não para tamponar esse buraco, mas eu fui buscando diálogos com aquilo que fazia questão em mim, a própria análise, e também nessa construção teórica, né? Demorei, pensando assim, a encontrar autores e autoras, né, que pudessem pensar essa particularidade da raça na psicanálise. Então, esse foi um primeiro movimento, né? Aí tem uma insistência particular que é estericizar mesmo, né? Uma perspectiva de que essa resposta primeira que eu encontrava de, bom, tá no Lacan, tá aqui, tá na particularidade, tá no êxtimo, tá numa perspectiva de poder pensar uma relação não identitária, eram sempre respostas na negativa, né? Porque não está, tá porque não deve estar, né? Essa tentativa sempre de responder nessa relação da negativa era, para mim, nitidamente uma ausência de posição. Eu, diferente talvez de algumas pessoas, eu parto do campo político para a psicanálise. Eu sou, né, um sujeito político, uma sujeita, não de assujeitada, mas de quem tem uma posição política para estudar psicanálise. Então, não encontrar essas respostas foram organizadoras, na verdade. Então, bom, essa pergunta é minha. Eu não encontrei porque ela é minha e a minha implicação vai fazer com que eu a responda. E aí, acho que tem uma questão muito importante no Brasil, especificamente, é que nós temos autores e autoras que, desde negros e negras, né, agora mais recente eu tenho me aproximado dos estudos indígenas, de outras perspectivas, mas sim, autores negros e negras de outros campos do saber, que também, talvez nessa mesma posição de interpelar os seus campos teóricos, já tinham algum percurso. E eu me utilizo da sociologia, da historiografia, né, para poder fazer inflexão sobre a psicanálise. Eu acho que é um pouco assim. E onde eu encontro, talvez, subsídios importantes, né? Aquilo que eu li em vários textos psicanalíticos que se propunham, né, alguns textos psicanalíticos, não são vários, que se propunham a pensar a questão da raça, não dialogavam com o que eu escutava na minha clínica. Ou tinham respostas que eram muito introdutórias, né? E o que os meus pacientes me interpelavam, como dentro de um processo de supervisão eu me via atravessada por essa posição também clínica, não sei se necessariamente de resistência, mas certamente de transferência, que é algo que você também trabalha no seu livro,
a importância da transferência nessa posição, né, que me reposicionou numa possibilidade de construção teórica e clínica dos estudos da raça. Então, talvez não valha para todo mundo, mas saber que eu era interpelada individualmente, pessoalmente, pela questão da raça nas minhas relações políticas, na minha posição clínica, na minha relação amorosa, e aí eu estou falando amorosa dos vários amores ao longo da vida que a gente tem, me causou o desejo de escolher e me afiançar a esse tema por enquanto. Que ainda é um tema que me causa, e causa porque me atravessa com violência, me atravessa com desejo, me atravessa com um desejo de superação, né? E eu não acho que eu vou encontrar isso nestes autores, nessas autoras que eu tenho lido, assim, acho que é uma construção do meu tempo, é uma tarefa minha, é uma tarefa sua, é uma tarefa do nosso tempo pensar formas de superação. E eu acho que numa aposta mesmo de ver este aspecto da racialização, da racialidade ou da racização, como você coloca, superado, ou seja, em outro momento, numa outra qualidade, que me faz pensar que tem, né, até na negativa, como eu disse, na forma de negar ou de colocar na negativa de que tem, mas não está contido, respostas interessantes, assim, tenho apostado nisso. Não sei se eu te respondo. Eu acho que sim, e achei super interessante o que você disse, essa dimensão, bom, bem sincera de eu venho da política e vou para a psicanálise, e precisamos de pessoas que vêm da política e que vêm para a psicanálise, que a politizam. E eu gostei também da você usou a palavra esterilizar um pouco, e bom, que é uma forma de desestigmatizar as histéricas que foram muito estigmatizadas e as histéricas que, bom, que eram umas contestadoras de relações de poder, de gênero, de sexualidade também, e que, como dizia mais uma vez o Lacan, desafiam o discurso do mestre, os saberes do mestre. Acho isso super interessante, porque o mestre é uma palavra que tem sentido em termos de história da raça. Então, acho muito importante desafiar o saber e a posição do mestre. Continua desafiando. E acho que uma coisa, se em alguns momentos isso me causou num lugar que, ora foi de violência, de devastação, né? Hoje eu acho que eu já posso ela já me causa em outros lugares, né? Que, óbvio, desde o início tem algo da ordem do desejo, mas de um reposicionamento mesmo diante desse tema. De quem já sabia em alguma medida, já estava avisada que não tinha só desqualificação, né? Não tinha só essa posição subalterna. E esse saber, de alguma forma, que eu, na verdade, fui encontrando em diferentes lugares, na cultura, na dança, na literatura, na história, na política, na construção estrutural mesmo daquilo que eu entendo como que faz furo. Eu lembrei de uma coisa, você falou muito de ordem na psicanálise, né? Tem algo que quando eu encontro no Clóvis Moura, uma definição de quilombo, que para mim é super significativo, né? Que ele fala que o quilombo é um lugar que não é um lugar de refúgio, que eu acho que é isso. A branquitude olha muitas vezes para essa massa forme, né, de poder pensar a negritude ou até a particularidade de como o racismo se apresenta muitas vezes na clínica ou numa determinada narrativa, quase num lugar de refúgio ou num lugar de quem está se escondendo, né, da violência, do mal ou da colonização. E o Clóvis Moura vai colocar o quilombo não é um lugar, né, de gueto, não é um lugar para se defender, é um lugar para se organizar, para derrubar a ordem. Isso tem uma chave, uma virada muito interessante. Claro. E eu acho que eu fui encontrando e fazendo os meus quilombos, e o quilombo não é algo só da negritude, só das pessoas negras, é, enfim, dos excluídos, dos subalternos, daqueles que estão na base da sociedade, né, pensando classes, sobretudo. E o quilombo desorganiza a ordem, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa perspectiva, e tem vários autores e autoras, me vem o Emiliano Davi, vários autores que vão, Maria Lúcia, né, que vão pensar o quilombo como esse lugar que vai derrubar a ordem.
talvez é isso, estou aquilombada, sabendo que em algum momento a gente vai derrubar a ordem. É super interessante o que você fala. E eu ressoa muito com aquela perspectiva de resistência que eu tento insistir no último capítulo do meu livro, essa ideia de que o que você acaba de dizer não é um refúgio, é um lugar de organização, quer dizer que é verdade que tem uma história da opressão, é verdade que tem uma história da dominação, do maltrato, coisas atrozes, mas também tem uma história da resistência, ou seja, de posições de sujeitos que não foram passivamente entregos só à violência, que resistiram, que se subjetivaram, que isso é muito importante, muito importante. Queria te perguntar sobre mais uma coisa, se posso, me permite? Pode, claro. Você fez parte do seu doutorado na França, Fiz. Doutorado sobre Fanon, e veio então fazer a pesquisa na França e depois foi para Argélia, Tunísia e Marrocos. Felizmente você veio para Marrocos, ainda que Fanon não tenha ido a Marrocos. Mas, então, para resgatar arquivos do Fanon em Argélia, em Tunísia, etc. E eu queria saber como você se vivenciou como mulher negra brasileira que trabalha sobre Fanon na França, que conhece 1000 vezes melhor a história colonial da França do que os franceses. Como você foi percebida, como você vivenciou lá, ou seja, o que é que você experimentou nesse estatuto lá? Daria uma longa conversa, mas estar avisada do colonialismo não garante nada. Mas, primeiro que sim, tem um certo privilégio de poder ter passado esse tempo podendo estudar, viver. Fui acompanhada do meu companheiro, do meu filho, então tinha um núcleo que dava ali uma certa sustentação Fiquei hospedada num território que só tinha majoritariamente a presença migrante, né? De refugiados imigrantes na França. Então eu experimentei acho que muitos momentos assim da França. Uma coisa muito importante, eu lembro de uma amiga, né, me dizendo sobre essa relação com os arquivos. Eu pude estudar materiais super interessantes, o arquivo do IMEC, que é um arquivo que tem na Normandia, na França, é um arquivo super importante do Fanon, não só do Fanon, mas enfim, né, do Aimé Césaire e outros autores, e o pouco tempo que eu pude estar ali contribuiu profundamente, os estudos na biblioteca, participar do laboratório lá na Paris 7 com você, né, com a Pascal, foi bem interessante, até porque ele também tem uma circulação de um grupo bastante migrante e que contribui. Então, claro. Isso foi muito interessante. A outra perspectiva é você poder atualizar, é o que eu senti, uma atualização do que então os efeitos do que o Fanon já tinha escrito e uma série de outros autores, o racismo causou à França e causa, né? A atualização colonial na França. Então, ver quem são ainda assim, né, as pessoas negras, onde elas moram, onde elas circulam, como elas vivem, as pessoas que são marcadamente, né, ligadas à cultura árabe e à racialização árabe também, que lugar que elas têm, o islamismo, enfim, como essa atualização ela se deu e ela se dá ali, e a ausência de possibilidade de um reposicionamento nesse momento, então uma tensão muito grande, né, que eu não sentia no Brasil e que está marcada pela racialização. Não só do racismo, numa possibilidade de vivenciar o racismo, mas do que está colocado ali. Uma sensação de que, sobretudo em Paris, né? Talvez Marseille também, mas pensando como isso pode explodir a qualquer momento, porque as tensões estão colocadas. É quase como se eu vivesse na relação entre a Casbah, ali na Argélia, né? Quando o Fanon vai descrevendo, entre a Casbah e a cidade europeia, né? Colonial ali em Argel. Então eu senti um pouco dessa tensão colocada no dia a dia, né? Na violência, né? No que está declarado ali, das situações de opressão, numa certa situação ainda de uma transmissão e atualização colonial. Isso foi muito importante para entender
que momento que a França vive dessa destituição imperialista da posição econômica, cultural, né? Isso está colocado. E a França sabe disso, né? Está contado esse tempo. Aliás, o Império está caindo e o que vai surgir, enfim, depende muito dessas tensões. E eu me lembro muito, a gente estava num momento tenso político, que era a greve pelas reformas da aposentadoria, né? De retraite, mas... E apesar de toda a mobilização dos sindicatos e dos trabalhadores franceses nesse período, o que colocou fogo literalmente na França foi quando Nahel foi assassinado, que foi um jovem francês argelino, e isso foi muito importante porque deu para ver. Aí a gente teve isso, reposicionou, e o silenciamento que tem sobre essas questões, elas atualizam. Então isso para mim foi importante. Isso diz do Brasil, diz da França, diz de como essas tensões estão colocadas. E o silenciamento que eu vi neste momento, eu estou falando da política, eu encontrei também nas instituições de psicanálise. Um silenciamento que não falava sobre essas tensões coloniais, né? O colonialismo é uma palavra impeditiva ali, porque não tem processo de possibilidade de reparação política nesse momento, então também não vai aparecer dentro da escola de psicanálise. Então, o meu tema não tinha lugar para poder dialogar dentro daquele espaço, se não fosse no seu laboratório, em lugares muito restritos, né, dessa psicanálise menor que você chamou. Esse foi o primeiro impacto. O segundo momento, quando eu chego na Argélia, e foi um momento muito particular, eu tinha várias tensões, foi o oposto, né? Chega das saudades. A Argélia foi um lugar que me acolheu de uma perspectiva política, se a gente pode dizer, de uma relação de fraternidade do sul global. O lugar em que eu fui recebida na Argélia e as portas, claro que eu tive problemas, resistências, politicamente a Argélia passa por um momento tenso. A Argélia me recebeu num lugar de interesse, de quem afirma que, mesmo sem entender muito aquilo que eu queria pesquisar, o porquê que eu queria pesquisar, arquivos tão velhos, né? Enfim, que na verdade estavam totalmente destruídos, na verdade, os arquivos, e é uma decepção no primeiro momento, né? Eu te conto, né? Dessa decepção de encontrar os arquivos destruídos, é uma espécie de aposta, de saber que eu tinha algo ali por ser brasileira, por estar interessada em pensar a Argélia, que tinha algo ali que a gente partilhava, né? Então confirma para mim essa possibilidade de diálogo interessante, né? Eles vão dizer que quase assim, olha, a gente também tem algo a dizer, não tá só nos arquivos, eu ainda espero voltar para poder escutá-los. E eu encontro ali uma espécie de diferentes modos de resistência, né? A colonização ainda permanente, um trabalho ainda a ser feito, ainda a ser recuperado, né? A Argélia ainda está nesse processo. E, sobretudo, eu vejo os mesmos efeitos da violência que eu vejo no Brasil, ainda permanentes na Argélia, dessa violência colonial. A palavra violência, né, eu chego isso, no final da tese eu chego nessa relação do que é o terrorismo, que é uma marca que, né, sobretudo os islâmicos carregam nesse período, e eu faço inflexão sobre o que é o terror. Se a gente pode pensar, né, isso historicamente, né? Então, acho que vou encontrando outros lugares e uma semelhança gostosa, assim, né? No Magrebe, na Tunísia, um pouco menos, mas sobretudo no Marrocos, né? Essa diversidade, essa coisa meio de encruzilhada, um lugar com muitas influências que me faz afirmar que é um pouco nestes outros lugares fora, de fato, da França, que eu vou encontrar diálogo para poder pensar outras posições de escuta, de construção de resistência, de possibilidade de enfrentamento ainda, essa posição colonialista que nós nos encontramos, né? Materialmente e, como diria Fanon, psiquicamente. Então foi uma experiência mais de abrir caminhos, bem a modo Exu. Viva as pontes entre os sul globais. Tensões, bagunçar um pouco para poder repensar clinicamente o que eu posso contribuir com esse campo. Tá. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Super inspirador o que você contou. Espero te encontrar mais por lá. Que bom.